O rio Nilo, artéria vital do Egito, reflete o céu crepuscular enquanto o sol mergulha no horizonte. Mas e se essa fonte de vida se transformasse em algo sinistro? Você já ouviu falar das 10 pragas do Egito? Uma história épica de poder, fé e libertação. Imagine um faraó, com o coração endurecido pelo poder, ignorando os gritos de um povo escravizado. Imagine então a ira divina, manifestada em uma série de eventos catastróficos, cada praga mais devastadora que a anterior. Hoje, vamos revisitar cada uma dessas pragas, desvendando as mensagens ocultas por trás de cada calamidade. Prepare-se, pois a história das 10 pragas do Egito está prestes a se desdobrar diante de seus olhos. Imagine a cena. O sol da manhã banhando o Egito, mas algo está diferente. O rio Nilo, outrora límpido, agora corre vermelho sangue. Peixes mortos flutuam na superfície, o ar fétido. A primeira praga transforma o sustento do Egito em um pesadelo. O sangue, símbolo de vida, agora representava a morte. O rio Nilo era a força vital do Egito, adorado como um deus. Essa praga foi um golpe direto na fé egípcia. A mensagem era clara: nenhum deus pode se opor à vontade do único Deus verdadeiro. Se você pensou que a praga do sangue era o auge do horror, prepare-se. Do rio fétido surge uma nova ameaça: rãs. Milhões delas se espalham pelo Egito como uma praga bíblica. Campos, casas, até os aposentos reais do faraó, infestados. As rãs, símbolo de fertilidade, agora uma maldição, invadindo cada canto da existência egípcia. O coachar ensurdecedor quebrava o silêncio da noite, uma demonstração de que ninguém, nem o faraó, estava acima do poder divino. A cada praga, o faraó endurecia seu coração, recusando-se a libertar o povo de Israel. Desta vez, a praga se manifestava na poeira, o próprio solo do Egito se voltando contra seus habitantes. Imagine a coceira incessante, a sensação de milhares de pequenos insetos rastejando pela sua pele. Os piolhos, minúsculos mas implacáveis, infestavam tudo e todos. A poeira que antes representava a fertilidade da terra, agora carregava consigo uma praga irritante e debilitante. A praga dos piolhos demonstrava que a ira de Deus podia se manifestar de formas sutis e penetrantes. Capítulo 4. Moscas. A praga que enxameava o céu. O céu, antes claro e azul, agora era tomado por uma nuvem negra e zumbidora. A praga das moscas. Enxames imensos, densos como nuvens de tempestade, obscureciam o sol e transformavam o dia em noite. Imagine o zumbido incessante, o cheiro nauseante, a sensação constante de insetos pousando em sua pele. As moscas, símbolos de decadência e sujeira, agora infestavam cada canto do Egito, tornando o ar irrespirável. A praga das moscas era um ataque direto aos sentidos, mostrando a futilidade de sua resistência ao poder de Deus. Capítulo 5. A morte do rebanho. A praga que feriu o coração da economia. A quinta praga golpeou o coração da sociedade egípcia, seus rebanhos. O gado, fonte de alimento e riqueza, começou a morrer misteriosamente. Cavalos, bois, ovelhas, cabras, todos caíam vítimas da praga. A pestilência devastou a economia e a estrutura social do Egito. A morte dos animais demonstrava a impotência das divindades egípcias. O Egito, autossuficiente, agora se via à beira do colapso econômico. Capítulo 6. Feridas. A praga que marcou a pele. A praga das feridas e úlceras. Imagine a dor lancinante, a coceira insuportável, a sensação de sua própria pele queimando. As feridas,
dolorosas e purulentas, se espalhavam pelo corpo, causando sofrimento e humilhação. Nem mesmo os magos e curandeiros do faraó, com todos os seus encantamentos e poções, conseguiam aliviar o sofrimento. As feridas representavam a fragilidade do corpo humano, a vulnerabilidade da carne diante do poder divino. O faraó, que havia endurecido seu coração, agora via seu povo sofrer com a ira divina, sentindo na pele a dor que ele se recusava a reconhecer. A ira de Deus, contida até então, se manifesta com toda a sua fúria na 7ª praga. Imagine o céu se abrindo, não com a chuva suave que o Egito tanto precisava, mas com pedras de gelo do tamanho de punhos, uma tempestade de granizo como nunca vista. Campos cultivados, outrora verdes e promissores, eram reduzidos a lama e escombros. Árvores eram destroçadas, casas destruídas. A força da natureza se mostrava em toda a sua fúria. A tempestade de granizo era um espetáculo aterrorizante, um prenúncio da fúria divina que se abatia sobre o Egito. A 7ª praga era um claro sinal de que o poder do faraó era insignificante diante da força da natureza, controlada pelo único Deus verdadeiro. Capítulo 8. Gafanhotos, a praga devoradora. Se a tempestade de granizo foi um golpe devastador, a 8ª praga seria o golpe final na já combalida agricultura egípcia. Imagine um zumbido ensurdecedor que preenchia o ar, uma nuvem negra e viva que avançava do horizonte, uma praga de gafanhotos incontáveis, vorazes, implacáveis. Onde antes havia plantações verdejantes, restava apenas terra seca e devastada. Os gafanhotos, com sua fome insaciável, devoravam tudo em seu caminho, transformando a fartura em fome, a esperança em desespero. A 8ª praga era um lembrete brutal da fragilidade da civilização humana diante da força da natureza. Capítulo 9. Trevas, a praga que engoliu a luz. Imagine o sol, fonte de vida e calor, desaparecendo do céu. A 9ª praga mergulha o Egito em uma escuridão profunda, implacável, aterrorizante. Por 3 dias e 3 noites, as trevas reinaram absolutas, uma escuridão tão espessa que era possível senti-la, tocá-la. As chamas das lamparinas, antes símbolos de conforto e esperança, lutavam inutilmente contra a escuridão opressiva. Para os egípcios, que cultuavam o sol como um deus, a 9ª praga era um golpe devastador em suas crenças, uma demonstração de que seu Deus Sol era impotente diante do Deus de Israel. Capítulo 10. A praga final. A morte dos primogênitos. Um silêncio mortal pairava no ar. A 10ª praga, a mais devastadora de todas, atingiria o coração de cada família egípcia. A morte dos primogênitos. Imagine o desespero, a dor lancinante, o grito de agonia que ecoava pelas casas dos egípcios. Da humilde morada de camponeses ao opulento palácio do faraó, a morte não fazia distinção. A 10ª praga demonstrava que ninguém, nem mesmo o governante mais poderoso, estava acima do julgamento divino. Moisés, com o cajado erguido em direção ao céu, conduz o povo de Israel para fora do Egito, deixando para trás a sombra das 10 pragas. As águas do Mar Vermelho se abrem, um caminho para a liberdade, um novo começo para um povo liberto da escravidão. As 10 pragas do Egito não foram apenas um castigo, mas um marco na história da humanidade. Elas nos ensinam sobre a luta contra a opressão,
a importância da fé e o poder da libertação.